Sem óculos não dá. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 127. Salmo 127. Amém. Já tem muito tempo que eu não prego Salmo. Amém. Então vamos dar sequência aqui, agora consagrando e apresentando esse momento do culto. Todos os momentos são muito especiais, desde que nós chegamos aqui. Na verdade, desde que quando nós tomamos uma decisão de estar aqui, nesse momento o Senhor já está cuidando de nós, já está agindo nos nossos corações. Quando nós falamos, hoje eu vou na igreja. E se você falou que você vinha na igreja hoje, eu posso te garantir que por trás está a voz do Senhor te chamando. Não importa pelo motivo que for. Talvez essa bênção você nem perceba hoje. Talvez o que a gente vai ministrar aqui passe, mas o Senhor, pelo plano dele, ele tem algo, sempre algo para nós. Nada que o Senhor faça é sem sentido. Tudo para ele tem um sentido. Porque ele cuida de cada coisinha. Tudo para ele tem importância. Então não pense que numa noite perdida de quarta-feira, porque eu estou aqui, é importante você estar aqui. É importante da mesma forma como o irmão Carlos trouxe. Aquele rapaz, aquele homem, ele não sabia que aquele dia ia ser o último dia dele. Eu ontem, indo para São Paulo, tinha um trânsito ali na Anchieta, e quando eu passando ali, eu vi, tinha um rapaz que tinha caído de moto e ele já estava embrulhado lá num saco preto. Não sei como está a família dele hoje, mas que o Senhor possa confortar e venha confortar aqueles familiares dele. E é isso. A gente não pode ter medo, no sentido de que a morte pode chegar a qualquer hora. O que a gente tem que ter é a determinação de buscar Ele o tempo todo. Buscar enquanto se pode. Então, já que a gente pode buscar, que nós busquemos Ele. Que nós busquemos Ele. Porque pode ser que amanhã não nos dê tempo. Mas enquanto nós estamos buscando, isso é o mais maravilhoso. É sair da nossa casa e estar aqui buscando Ele. Né? Alegrei-me quando me disseram, estamos à casa, vamos à casa do Senhor, porque é lugar de alegria, é lugar de glória, é lugar de batalha também. Mas essa é a grandeza de Cristo. É isso, é essa mistura. Uns estão aqui só para agradecer. Outros estão aqui para clamar e pedir. Outros estão aqui aflitos. E estamos todos debaixo da mesma graça, da mesma bênção. Amém? Amém. Senhor, meu Pai, te agradecemos por estar aqui, porque sabemos que o Senhor nos trouxe para algo especial, que eu nem ninguém sabe aqui, mas o Senhor tem algo especial para cada um de nós, Senhor meu Deus. E a palavra tua não voltará vazia, porque aquilo que foi semeado gerará frutos e frutos de gratidão, de alegria, de louvor, de amor. E esses frutos se multiplicarão em nossas vidas e estaremos na plenitude em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, no Salmo 127, se não for, na minha tradução NVI fala, se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas na mão do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Amém. Amém. Glória a Deus.
Irmãos, vou trazer só um pouquinho do ambiente aqui, talvez alguns saibam, outros não, e para aqueles que não sabem é bom saber, porque aqui a palavra é para ensinar também, não é? A partir do Salmo 120 até o 134 são chamados de os Salmos dos degraus. São salmos que foram escritos para a peregrinação do povo hebreu ao templo. Então eles iam louvando ao Senhor. E esses salmos são pequenos, se chama saltérios, são pequenos salmos bem curtinhos, que são como músicas, como louvores que nós cantamos. Eles estavam louvando em todos. Eu imagino, deve ser muito bonito aqueles homens todos e mulheres, todos caminhando numa grande romaria no deserto, indo para a casa do Senhor. Repara, olha, eles caminhavam muita distância, percorriam distâncias enormes, porque eles tinham prazer em estar na casa do Senhor. Eu não vou falar nada, porque hoje a gente tem carro e muitos nem saem de casa de carro para estar aqui na casa do Senhor, mas isso é um outro assunto, é ele comum. Mas a questão é que aqueles homens confiavam. Irmãos, a palavra, Deus não está aqui, não é aqui que Ele está. Mas quando a gente fala que é na casa do Senhor, é que aqui é a comunhão. Aqui nós estamos orando, aqui nós estamos clamando, nós estamos falando, Senhor, Tu és bem-vindo nesse lugar. Senhor, fala comigo. Então, quando a gente fala para estar na igreja, não é pelo fato dos irmãos, para a gente achar que Deus habita em você e em mim. Então, não é o fato, Deus está lá, vou pegar, imagina se tivesse um armário, que nem aqueles de empresa, né? Vou pegar aqui meu Espírito Santo, botar, né? Chegar na igreja, imagina que se tivesse aqueles armários, e aí o Espírito Santo estivesse aqui. Ele não está aqui, ele está em você e em mim. E o templo do Espírito, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E por que a gente fala para a igreja? Porque aqui, está vendo, é esse calor, é estar juntos. Na hora da luta, da batalha, você vai bater no teu irmão do lado e falar, está mal, está difícil. Você vai olhar para aquele que tem uma situação pior do que a tua, mais desesperadora que a tua, como o Carlos falou aqui, e ele está aqui, de joelho no chão, clamando, pedindo, intercedendo, fazendo de tudo, para que Deus possa olhar para ele, para que possa ter um encontro genuíno com Deus, e a palavra seja revelada na vida dele, e ele possa ver essa transformação. E muitas vezes, quando nós estamos virtualmente em nossas casas, não é que o Espírito não esteja, só que nós estamos sós com ele. E a tua igreja, que muitas vezes precisa e necessita do corpo, porque nós somos o corpo de Cristo, nós somos a noiva, e nós devemos, o nosso credo é estar estarmos congregados, em comunhão com os irmãos. É assim o ministério, queira ou não queira. Se não quiser ser um ermitão, tem aqueles, né, que querem estar no mato, longe, sozinho lá, tem lugar para eles lá. Mas nós escolhemos congregar, estar junto, olhar, dar um abraço, está tudo bem, como é que você está? E esse povo fazia isso com grande amor. Salmo 127, sabe quem escreveu? Salomão. Salomão escreveu esse salmo. E eles iam cantarolando durante essa peregrinação. E aí, na primeira parte dessa passagem, ele fala, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Repara que afirmação é essa. Muitas vezes nós estamos construindo planos, realizando sonhos, colocando todas as nossas fichas em uma determinada situação, numa empreitada tão grande, eu vou fazer, vai acontecer, mas aí você esqueceu o mais importante, você esqueceu o principal de tudo, que é chamar ele para o negócio. Todos os planos e todos os projetos na qual você quer empreender sozinho, digamos que a
possibilidade de que esse plano não dê certo, que essa obra não dê certo, ela é muito grande. Aí você vai falar, não, Marcelo, mas o mundo tem, o mundo faz, mas nós não somos o mundo. Nós não somos o mundo, nós não somos do mundo. Nós fomos retirados, porque nós vivemos pela fé. Quando nós trazemos Cristo, quando nós trazemos Ele para a construção da casa, a casa é construída sobre alicerces firmes. Vai dar tudo certo? Não necessariamente. Vai ter batalhas? Vai ter batalhas. Vai ter lutas? Vai ter lutas. Mas Ele está à frente. Ele está no controle. E você tem a quem recorrer numa hora dessa. Porque você não estará sozinho. Amém? Então nós precisamos ter sempre. Hoje a Carla falou de uma situação. Vamos fazer, não vamos fazer. O Senhor tem que estar à frente. Ah, mas eu preciso tomar decisão hoje. O Senhor tem que estar à frente. Não, mas não vai dar tempo. Ele tem que estar. Porque se ele não tiver, aí você está sozinho. E a gente sabe, porque, irmãos, o resultado daqui para fora pode ser muito bonito. Mas quando nós olhamos para dentro de nós, muitos feitos maravilhosos que a gente vê por aí são lindos, grandiosos. Mas aquele que o faz, muitas vezes por dentro está destruído. Vive em angústia, vive em aflição, porque os meios que ele chegou até ali, as ferramentas que ele usou para chegar até aquele lugar, não são as melhores. Pisou muita cabeça, machucou muitas pessoas, feriu muitas pessoas, mentiu. Eu não estou dizendo que toda obra no mundo é construída com base nisso, mas quando você não tem regras claras, a regra é a do teu coração. E o coração do homem é enganoso. Acho que estou fazendo certo, acho que estou caminhando da forma como tem que ser, mas eu não tenho a direção de Deus. E se eu não tenho a direção de Deus, possivelmente eu estou fazendo aquilo que não é agradável a Ele. Porque como, vou te usar hoje o dia inteiro, a noite inteira. Como o Carlos falou, nós, é pesado, mas nós não valemos nada pelo nosso mérito. Nada. O que somos? Se não é pela graça de Deus, nos mantém em pé. Se não é pela justiça dEle. Porque nós mesmos não somos nada. Acabou. A erva que é linda, que nasce, que dá flor, e que o vento faz assim, ó. Acabou. Esses somos nós. Assim somos nós. Mas muitas vezes nós achamos que somos suficientes para tudo. E aí é onde vem o problema. Irmãos, esse salmo fala de 3 pontos muito importantes. Primeiro fala da segurança, que é a segurança da construção da tua casa, tendo o Senhor como o mestre. Tendo Ele como a pessoa principal na empreitada. Fala sobre prosperidade. Olha, falando sobre prosperidade e não estamos aqui falando que o teu bolso vai sair cheio de dinheiro. A prosperidade não se resume só a questões financeiras. Eu posso ser próspero aonde eu vá, aonde eu coloco as minhas mãos, aonde da minha boca sai uma palavra. E existem pessoas que são tão prósperas que elas carregam uma bênção tão grande que onde elas tocam, cresce, né? E tem pessoas que é verdade, que bota a mão, o negócio destrói. Tem de tudo, tem de tudo. E também fala também em fecundidade. Para vocês, o Charles trouxe ali, também estava comentando comigo aqui, de um casal que ele não podia ter filho, ela estava sem a metade do útero, tinha um pedacinho neto, um dos sobreviventes,
pouquíssimos sobreviventes daquele avião que caiu lá de Chapecó. E ele tem um testemunho, até ele me indicou para ver se os irmãos quiserem ver, ouvir. E ele falou exatamente isso. Eu não tinha filhos e ela foi esposa dele, né? Com um pedacinho só do útero, e quando engravidou de gêmeos. E aí esse é o poder, esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que decreta aquelas mulheres que estavam estéreis, Sara, Rebeca, Ana, a própria mãe de Sansão, que eu não lembro o nome dela agora, e muitas. E por que essas mulheres tiveram filhos? Porque Ele determina, e Ele determina, Ele faz. Irmãos, voltando aqui nessa primeira passagem, nessa primeira parte, a casa edificada pelo Senhor, nos traz umas importantes ensinamentos aqui. Vamos lá em Mateus 7, 21. Mateus, Novo Testamento, primeiro Evangelho, Mateus 7. Uma característica importante para não edificar a casa sozinho, está escrito aqui, ó. Mateus 7, 21, ele fala aqui, ó. Espera aí. Eu acho que quem me ajuda aqui para 7:21, acho que não é 7:21. Nem todo que diz Senhor, não é. Eu quero construir a casa, não preciso ler agora, mas se você puder, Adriano, me achar o versículo, o capítulo que fala da construir a casa sobre a rocha. Deixa eu ver onde está aqui. Quem achar, me ajuda. 26. Não, esse é o finalzinho. Bom, 7:20. Isso. É no 7 mesmo, né? Tá. Amém. Ele fala aqui, aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, os alicerces são profundos. Aquele que construiu a casa sobre a areia, veio o vento, veio a tempestade e derrubou a casa. Mas quando você está fincado e o alicerce que te mantém é aquilo que está na palavra de Deus, você traz ela para essa empreitada, a casa não cai. Ela pode ficar abalada. O vento vai continuar batendo ali. As lutas vão passar, as ondas podem até se aproximar ali, mas a casa ela é rígida. Lembra muito aquela história dos 3 porquinhos, que construiu a casa ali de palha, de madeira, e aquele que construiu a casa de concreto. Nós falamos dessa casa que é construída sobre a rocha. E quando nós temos a nossa casa construída sobre a rocha, ela está construída sobre a palavra de Deus. E o que vai estar nos conduzindo, o que vai nos estar alimentando é a própria palavra. Então, quando você constrói assim, você trouxe para aquilo da tua vida a própria palavra de Deus, o próprio Deus. Você não está fazendo alguma coisa longe dele. Ele está. Então, uma das características é a casa está firmada numa rocha. E o que firma a nossa casa na rocha é a palavra do Senhor. Em Provérbios 16, 3, ele traz também aqui uma outra visão sobre a nossa casa. Ele fala, Provérbios 16, 3. Vamos lá, Provérbios 16, 3. Consagre ao Senhor tudo
que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Consagrar tudo ao Senhor. Você repare que quando nós estamos aqui, nós consagramos. Tudo deve ser consagrado. Vou entrar num negócio, vou fazer alguma coisa, vou para cá, vou para lá. Consagra ao Senhor. Consagre e você será bem-sucedido. Porque muitas vezes nós queremos construir, nós queremos fazer, mas nós não consagramos ao Senhor. Sabe por quê? Muitas vezes a gente não quer ouvir aquilo que o Senhor tem para nos falar. Muitas vezes aquilo que Ele vai falar para nós é uma palavra para a gente não continuar fazendo aquilo. É falar assim, não é por aqui. E aí nós não consagramos, porque Ele fala, não, aqui não dá para o Senhor vir, porque eu quero seguir isso daqui. Eu quero seguir esse caminho, eu quero fazer dessa forma. Então, para que nós possamos ter a nossa casa, onde o Senhor está à frente, nós precisamos consagrar tudo. E uma outra é que essa casa ela tem que ser morada do Espírito Santo. E aí está em 1 Coríntios 6,19, aonde ele fala que nós não nos poluirmos com as coisas daqui, para que nós não nos sejamos, está aqui, né? Não, bota para mim, por favor, Adriano. Fugir de toda... Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Vai o 20, por favor. Porque fostes comprado por bom preço, por alto preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. A casa do Senhor, nós somos o templo. E quando ele está falando dessa casa, é a casa também, aquele que não edifica a casa. Se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalha o Senhor. Aquele que não tem o Espírito dentro, em vão trabalha. Em vão é o nosso esforço, o nosso sacrifício. Porque a gente não está consagrando, não tem alicerce e não tem a presença dEle. E aí, a gente passa por algo mais complexo. Sabe por quê? Porque nós ficamos a esmo, nós ficamos desprotegidos. A nossa casa fica vulnerável. Porque nós estamos empreendendo, nós estamos fazendo, nós estamos caminhando, mas nós estamos sem armadura. Nós estamos sem o amparo legal de Deus sobre nós. E aí, nessas horas, é onde ele diz aqui, nesse momento eu queria também trazer se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. Revesti-vos da armadura de Deus, Efésios 6, 11, 9. 6, do 11 ao 19. Repara que o Paulo nos exorta que nós nos revistamos dessa armadura. Sabe por quê? Porque no momento em que a tua casa, vamos falar de casa, ela está sendo construída, e você está tirando todas essas coisas aí, se você for pegar o 1 Coríntios, no versículo anterior, no 18, de todas as coisas ruins, você está tirando tudo isso, você está se limpando, você está se preparando, você está limpando a tua casa, você está removendo, não você, Cristo está removendo tudo que é ruim, tudo que não presta, e aí você se esvazia das coisas ruins e coisas boas, só que aí você tem um problema, sabe por quê? Porque o inimigo não está feliz com isso. O inimigo não está se alegrando. Satanás não se alegra. Tu acha que Satanás se alegra quando ele vê você crescendo espiritualmente? Você acha que Satanás se alegra quando ele vê você dando glória a Deus? No momento da luta você está lá falando, eu glorifico o nome do Senhor, porque não me importa pelo que eu estou passando. Porque eu sei em quem tenho crido. É nessa hora que o inimigo fala, está vazia essa casa, está fácil de entrar.
Porque muitas vezes nós estamos limpos, mas não estamos revestidos da armadura de Deus. E aí, muitas vezes, nós somos acometidos. Porque a palavra diz, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Examine-se, pois, a si mesmo. Você sabe o que falta. Você conhece e reconhece aonde há falha. Você sabe aonde você está, em que parte, em que situação, ou o que está te afastando, o que não está deixando você progredir, caminhar, seguir. Porque é um passo, nós precisamos necessariamente vencer e sair de uma situação de crente pequeno. Nós precisamos ser mais. Nós precisamos querer mais dele. Nós precisamos anseio por ele. Anseio por estar com ele. E isso tem um preço. Tem um preço. Porque muitas correntes, principalmente as correntes da potestade, das flechas do inimigo, das hostes espirituais da maldade, não quer que você permaneça ali. E nós precisamos fortalecer, porque são decisões em nossas vidas que fazem a diferença. As decisões que nós saímos de uma mera, digamos que, nominal, de um cristão nominal para um cristão discípulo verdadeiro. Onde nós falamos, eu estou, eu quero, eu vou, porque eu sei o preço que foi pago um alto preço para a minha salvação. Foi pago um preço. E aí ele fala disso, porque muitas vezes nós estamos caminhando, mas estamos assim. E aí, quantas vezes eu falo isso, igreja, não na exortação, não para atacar, mas é para alertar, porque tem entrado muita coisa ruim, e nós estamos nós vamos absorvendo como esponjas, porque nós estamos limpos. Nós estamos limpos em Cristo Jesus. Ele nos limpou. Só que muitas vezes nós negligenciamos o quê? O alimento diário, o alimento necessário, o alimento que ele é constante, não dá para parar. Não dá para parar. Eu tomo remédio de pressão alta, eu queria parar, mas eu não posso parar. Eu tenho que tomar ele até o final. Você e eu, crente, que não somos crentes só de carteira, nós precisamos nos alimentar. Todo santo dia. E não é fácil, como falou mestre Carlos, mas é para o qual nós somos chamados, porque senão, em vão vigia a sentinela. Reparem que em um versículo, quanta coisa a gente tem de aprendizado para a nossa vida espiritual, para a nossa caminhada com Cristo. Então, tem coisas que parecem que são muito difíceis, e elas são complicadas, mas nós precisamos tomar algumas decisões nas nossas vidas para que a gente possa realmente experimentar algo maior em Cristo. Amém? E aí, dando continuidade, em Isaías 27:3, fala de livramento também, nesse mesmo versículo. Isaías 27:3. É bonito, muito bonita essa passagem. O profeta fala assim, Isaías 27:3. Eu, o Senhor, sou o seu vigia. Rego constantemente, de regar. Protejo dia e noite para impedir que lhe façam dano. Olha isso.
Esse é o Deus que está todo dia regando, todo dia olhando, todo dia cuidando para que não nos façam dano. É isso. Amém? E na segunda parte desse salmo, ele fala aqui, inútil, voltando só um pouquinho para finalizar aqui, quando nós olhamos Josué entrou na terra prometida, né? O Senhor incumbiu ele entrar, tem de bom ânimo, seja forte e corajoso, e não te desanimes. E ele tinha pela frente um muro, enorme para destruir, que era Jericó, uma cidade. Ele precisava, antigamente as cidades eram reforçadas. Hoje as nossas casas são que nem eram os muros da Idade Média, ou da idade ainda abraâmica e dos judeus, porque eles construíam isso para os inimigos não entrarem, era uma fortificação deles, né? E então, o que eles fizeram naquele momento lá? Eles rodaram várias vezes pelas muralhas, né? Pela muralha ali de Jericó. Depois eles sopraram as trombetas e plaf, o muro caiu. Repara que esse muro ali, o Senhor tinha dado para eles aquela vitória. O Senhor já tinha decretado para Josué aquela vitória. Aquele muro iria e tinha que cair. Aquela era uma vitória de um povo obediente. Era a vitória de um povo na qual a promessa havia sido dada para eles. E eles estavam cumprindo a promessa. Ainda que era um povo que murmurava, ainda que era um povo que reclamava, ainda era um povo que quando Moisés demorou para descer com as tábuas, eles adoraram ali o bezerro de ouro. Era um povo, mas ainda assim Deus era fiel e é fiel com aqueles que o amam. E que ele ama. E ele deu para eles aquilo. E ele permitiu também que, pela desobediência desse mesmo povo, aonde eles haviam construído o templo e a cidade de Jerusalém, ser destruída por Nabucodonosor e o Império Babilônico. Repara que ali ele destruiu o inimigo para que eles tomassem posse. E na sequência, depois de alguns séculos, ele permitiu que tudo aquilo na qual aqueles homens haviam construído por mérito, por permissão de Deus, caísse nas mãos do inimigo. E é assim quando nós não estamos na armadura, quando nós não vestimos a armadura. Deus, ele não vai destruir, mas nós estamos muito mais abertos a ter qualquer tipo de situação. Então, revestivos de toda a armadura de Deus na palavra, buscando o Senhor, buscando aqui, vamos buscar quais são aqui as armaduras, quais são os itens dessa armadura que a gente fala e muitas vezes nem sabemos todos quais são. Então vamos falar aqui, 6:11. 6:10. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Efésios 6:10. 6:10. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Depois de terem feito tudo, assim mantenham-se firmes. Ele vai dizer agora, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça,
tendo seus pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém? É assim que nós devemos caminhar. Amém? E na segunda parte, vou ser bem rápido porque já estamos no horário avançado, ele fala: inútil vos será de madrugada repousar tarde, comer o pão. Eu estou voltando, desculpa, tá, Adriana? Eu nem falei aqui, eu estou no 127, a partir do 3 aqui. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, e não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Irmãos, aqui ele está trazendo uma palavra de esperança e falando sobre a aliança que há de Deus com o povo de Israel. Ele diz que eles não serão confundidos com seus inimigos. Bem-aventurado o homem que enche, porque, aí ele volta aqui, assim são os filhos da mocidade, porque o Senhor estabelecerá uma aliança com ele. Gênesis 15:1, ele fala que Moisés fará uma grande nação. E essa grande nação são esses filhos que seriam os filhos só de Israel, mas que esses filhos seriam de todas as nações. Então, nós somos o filho da nação escolhida por ele, pelo Senhor, através de Cristo Jesus. Então, a promessa dessa aliança, ela está hoje em nossas vidas. A promessa de Cristo Jesus, a promessa do Deus, que nós somos o povo de Deus. Nós somos hoje aquele que leva e prega a palavra do Senhor para todos. Por isso que é importante nós entendermos que nessa palavra, nessa ministração, nesse salmo, é um salmo onde nós precisamos tomar para nós a responsabilidade que tudo procede de Deus. Tudo procede de Deus. Tudo é por Ele. Tudo é permissão dEle. E quando nós nos colocamos entendendo que tudo procede dEle, o nosso caminho, ele é um caminho certo da presença dEle. Amém? Então eu não vou me estender, tinha mais aqui, mas pelo horário eu vou fechar aqui. Numa próxima oportunidade eu prego essa segunda parte do texto. Amém? Então vamos aproveitar agora esses momentinhos que restam aqui para que nós possamos fechar os nossos olhos